Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Vocês estão animados? Sim. Vocês estão animados mesmo, gente? Sim. Não está parecendo não, hein? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandro. Se você está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. E eu quero falar desse tema hoje, né? A verdadeira Páscoa. Hoje é o dia de comer chocolate, né? Inclusive a Rose comentou comigo ontem que ela tá doida para ganhar um ovo de Páscoa, então se você tiver esse coração e esse dinheiro, por favor, presenteie a Rose. Vamos fazer uma oração para a gente entrar nesse tema que é tão importante para nós, discípulos. Feche seus olhos e vamos nos concentrar em Deus. Pai, obrigado por essa manhã mais uma vez, te agradecendo pelas nossas vidas, obrigado por termos o privilégio de poder entoar louvores ao Senhor e dizer o quanto que o Senhor é poderoso, o quanto que o Senhor é maravilhoso, de poder expressar, Deus, o quanto que nós amamos o Senhor. Obrigado por refletir na ceia, na oferta. Obrigado, Deus, por estarmos juntos, mesmo em poucos hoje, mas é muito bom poder estarmos juntos como família e poder meditar na Tua Palavra. Deus, eu peço nesse momento que o Senhor, Espírito Santo, use a minha vida. E também eu oro pelos meus irmãos e amigos que estão aqui hoje, para que a gente consiga nos concentrar naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Deus. Que possamos ter um ótimo momento aqui de ensino, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente para coisas que a gente nem sabe, que a gente nunca ouviu, para que a gente possa se aproximar mais do Senhor. E que no final a gente possa entender o Teu amor por nossas vidas, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, que há mais de 2000 anos atrás, nesse domingo, simbolizava uma nova era, algo extraordinário no mundo todo, porque o Senhor havia morrido, mas no domingo o Senhor ressuscitou e nos trouxe esperança de um dia estar com o Senhor na glória eterna, Deus. Somos muito gratos e obrigado por tudo, Jesus. Em Teu nome que oramos muito grato. Amém. Amém. Então hoje é Páscoa, né? Hoje é dia de darmos chocolates ou de ganharmos chocolates, né? Então, novamente, se alguém tiver aí ovo de Páscoa, dê a Rose, por favor. Estou fazendo campanha, viu? Se você ganhar, a metade do ovo de Páscoa é meu, tá? Só que para nós, cristãos, tem um significado bem diferente, né? A Páscoa. Ou deveria ter um significado diferente. Na verdade, para nós cristãos, a Páscoa deveria ser um dos dias mais importantes da nossa vida. Como eu orei, a Páscoa simboliza a glória de Jesus, o amor de Jesus, a conclusão de um plano eterno de Deus para toda a humanidade por meio de Jesus. A Páscoa para nós cristãos, segundo a Bíblia, foi o momento que Jesus foi traído por Judas, uma história bem conhecida por todos nós. Foi o momento que Jesus sofreu, morreu na cruz de uma forma horrível, mas também foi o momento que Jesus nos trouxe a libertação de todos os nossos pecados através desse momento. E eu quero trazer nessa manhã, não o foco da Páscoa em si, o momento do sofrimento de Jesus em si, mas eu quero trazer o início da paixão de Jesus por nós. O momento antes de Jesus ser crucificado. O momento que Ele passou com os seus discípulos, antes de enfrentar um momento de muita dor, mas ao mesmo tempo de muita glória. E eu acho que a gente pode aprender muito com esse momento da preparação de Jesus com os seus discípulos antes da Páscoa. O texto que eu vou ler está lá em Marcos capítulo 14. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Eu vou passar os versículos aqui, mas fique à vontade se você quiser acompanhar na sua Bíblia. E vamos ver o início da paixão de Cristo, né? Só para dar aqui um contexto, né, antes da gente ler, nós vamos ler a partir do versículo 12. Deixa eu dar aqui um contexto do capítulo 14 de Marcos, para a gente poder se ambientar em todo o contexto. Então, o início do capítulo 14 que nós vamos ler, mostra que 2 dias antes da Páscoa, isto é, na quarta-feira, porque para os judeus começava na sexta, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, os religiosos da época, eles procuravam um jeito de prender e matar Jesus. Por todo o contexto que Jesus vinha confrontando o pecado deles,
e o caráter deles. Só que esses líderes, eles não queriam matar Jesus na festa da Páscoa. Esse era o ponto. O próximo ponto de Marcos capítulo 14 é que Jesus está passando por uma cidade chamada Betânia, e foi à casa de um homem chamado Simão, que era leproso. E nesse momento aparece uma mulher com um frasco de alabastro. Todos nós conhecemos a história, que é um perfume muito caro, e essa mulher derrama aos pés de Jesus em adoração a Jesus. E Jesus usa uma frase que para os seus discípulos foi chocante, que Jesus fala que ela estava preparando ele para o seu sepultamento. E os discípulos não esperavam que o contexto Jesus iria morrer alguns dias depois. E logo depois desse trecho do capítulo 14, Judas, o discípulo de Jesus, combina com os fariseus, com os religiosos, que iria entregar Jesus. Então é nesse momento aqui que os fariseus oferecem dinheiro a Judas, e ele aceita as 30 moedas que foi combinado entre Judas e os fariseus, e a partir daí Judas espera apenas uma oportunidade para entregar o mestre, para entregar Jesus aos fariseus e consequentemente a sua morte. E agora nós chegamos no texto que a gente vai estudar hoje, a partir do versículo 12, e logo após Judas fazer isso, no versículo 12 inicia assim, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Deixa eu colocar aqui para quem quiser acompanhar. Desculpa, gente. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa? Aqui inicia o nosso texto de estudo. Então vamos lá. O que era a festa da Páscoa? Era a primeira das grandes festas judaicas mencionadas na Bíblia. A gente vê essa festa sendo falada muito no Antigo Testamento. E essa festa da Páscoa era a festa principal do calendário judaico. Os judeus, eles são atraídos pela Páscoa. As raízes dos judeus têm a ver com a Páscoa. A história judaica tem a ver com a Páscoa porque ela é tão profunda que a Páscoa celebra a saída do povo judeu da escravidão do Egito. Eles ficaram presos, sendo escravos, por muitos anos. E quando Deus liberta esse povo através de Moisés, a partir desse momento, os judeus a cada ano comemoravam de uma forma maravilhosa e com muita gratidão a Deus. A Páscoa, nessa época, era uma refeição formal. Talvez para nós hoje, Natal ou alguma outra festa do nosso calendário, mas era algo muito sério para os judeus. E que tinha a ver com alimentos e vinhos especiais. Os dois discípulos, além de encontrar um lugar para celebrar a Páscoa com Jesus, eles ainda tinham que preparar diversos alimentos, segundo o costume judaico. Os pães sem fermento, eles tinham também que conseguir as ervas amargas e a preparação de um molho espesso avermelhado, que isso significava algumas coisas que o povo judeu havia passado lá no Egito. Então, esses dois discípulos se ofereceram a Jesus para preparar o jantar da Páscoa. E nesse mesmo contexto, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, em Lucas fala que esses dois discípulos, eles eram João e Pedro, os dois discípulos mais próximos de Jesus. Então Jesus chama os dois discípulos mais íntimos, João e Pedro, e fala para eles como eles fariam para achar o lugar perfeito para eles celebrarem a Páscoa. E aqui no versículo 13 fala: então Jesus enviou dois discípulos com a seguinte ordem. Jesus deu ordem para esses dois discípulos: vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem. E aqui nós já podemos aprender coisas bem interessantes com Jesus. Porque primeiro vemos que Jesus tem confiança nesses dois discípulos.
Entre 11, porque Judas já estava tramando para entregar Jesus, ele chama 2 e Jesus confia e dá uma ordem para esses 2 discípulos. E com certeza Jesus enviou esses 2 discípulos secretamente, porque o texto fala que Jesus enviou 2, mas ele não abriu isso para os outros discípulos. Por quê? Como eu falei, Judas já havia tramado entregar Jesus aos fariseus. Se Jesus falasse isso abertamente para os seus discípulos, possivelmente, ou teria uma grande chance de Jesus não ter tido esse jantar com os seus discípulos. Porque Judas poderia ter entregado e possivelmente os romanos iriam prender Jesus antes desse momento. Se a informação desse lugar chegasse a Judas, talvez Jesus não conseguiria ter passado esse último momento com os seus discípulos. Isso faz sentido? Sim. Amém? Vocês estão animados, gente? Amém? Amém. Então a tarefa de João e Pedro era encontrar um lugar para o jantar da Páscoa. E Jesus, ele é incrível, porque Jesus poderia pedir para os seus anjos preparar o jantar da Páscoa. Ele podia pedir para os querubins do céu preparar a Páscoa. Ou talvez um estalar de dedos ele poderia, estalar e aparecer, porque Jesus era Deus. Jesus é Deus. Mas não. Jesus pede para 2 discípulos preparar o jantar da Páscoa. Jesus não precisava dos discípulos para organizar a ceia, como eu falei. Como Ele também não precisa de nós para fazermos o trabalho do seu reino. Às vezes nós estamos aqui como igreja e nós tramamos, no sentido, pensamos, planejamos estratégias para alcançar pessoas. E vamos fazer um culto de mulheres, vamos fazer um culto de homens, para atrair pessoas, para a gente poder estudar a Bíblia com as pessoas. E nós nos preocupamos às vezes. Mas na verdade Jesus não precisa de nós para salvar as pessoas. Jesus não precisa de nós para fazer um culto como esse, precisa. Jesus pode fazer o que for, na hora que for, porque Ele é Deus. Jesus não precisa de nós, mas Jesus quer que nós participemos do seu reino. Ele chama cada um de nós a participar de coisas que não precisa. Mas Ele nos chama, porque Ele quer incluir cada um de nós em um reino maravilhoso, em um reino absoluto, em um reino de poder. Jesus quer que nós nos envolvamos no trabalho do reino dele. E se nós perguntássemos hoje como igreja para Jesus: Jesus, onde eu posso servir? O que eu posso fazer então para eu me sentir incluso nesse reino? O que será que Jesus iria responder para você? Em que área da igreja, ou quais são os seus dons que você poderia se sentir parte desse reino, mesmo Jesus e Deus não precisando? O que Ele falaria para você? Quais dons você tem? O que você poderia agregar no reino de Deus, mesmo Deus não precisando? Acredite do fundo do seu coração, Jesus está nos chamando a sermos cada vez mais participativos no seu reino. Faz sentido isso? Sim. No versículo 14 fala assim, e digam ao dono da casa, que Jesus falando com seus discípulos, digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Esses versículos para mim são maravilhosos, porque mostram o quanto que Jesus é perfeito e como que Jesus tem o controle do tempo e de tudo. Principalmente o versículo 14, porque na cultura ocidental é normal que eles reservassem um lugar da casa para meditarem, mas era um lugar muito íntimo, era um lugar apenas da família. Então os judeus já tinham isso como cultura. Só que qual é o outro ponto? Ninguém
sabe o nome desse homem. Nenhum dos evangelhos, a Bíblia menciona quem é esse homem. Quem é o dono da casa, ninguém sabe o que ele fazia, ninguém sabe nem se ele era judeu. O contexto parece que ele era judeu, mas a Bíblia não fala quem era esse homem. Esse homem tinha uma sala grande em sua casa, mobiliada, e já estava arrumada para Jesus. E qual o ponto interessante que eu achei? Esse homem, ele não faz parte desse momento espiritual de Jesus e seus discípulos. Esse homem, ele não participou do jantar da Páscoa com Jesus e os seus discípulos. Esse homem não participou da última ceia de Jesus com os seus discípulos. Esse homem mesmo não participou desse momento tão especial e importante, mas ele cedeu um espaço da sua casa para Jesus e para os seus discípulos. Esse homem representa homens e mulheres que geralmente não são tão vistos assim na igreja. Talvez não esteja pregando aqui ou à frente da igreja, mas que nos bastidores servem muito a igreja. Nós, quando pensamos nesse momento, nós pensamos em Jesus e nos seus discípulos. Esse homem, pouco é falado. Mas olha o quanto que ele foi importante no contexto da última ceia de Jesus e seus discípulos. E tem pessoas aqui na igreja que não são tão vistos assim, mas são importantes para essa igreja. Nós temos um grupo de intercessão que a maioria aqui acho que nem sabe. Mas o quanto que essas irmãs oram pela igreja? O quanto que essas irmãs intercedem pela igreja? Mas elas não são faladas aqui. Muitas não estão aqui na frente, falando o quanto que elas oram e o quanto que Deus respondeu às orações. Não são vistas, mas são importantes para a igreja. Talvez você que serve em alguma área aqui, a nova geração é um outro exemplo. Ninguém vê a nova geração. Acho que alguns meses atrás, para arrumar pessoas para servir a nova geração, foi a Val e a Adri lutaram. Por quê? Porque ele é visto. Está lá, Só que para o culto continuar aqui de uma forma tranquila, para a gente poder se concentrar, as crianças estão lá, também cuidando lá das crianças. Estar aqui no louvor às vezes é fácil. Estar aqui pregando é fácil. Fazer alguma coisa aqui na frente é fácil. Eu estou sendo visto. Mas às vezes o que é feito nos bastidores é mais importante de quem está aqui fazendo aqui na frente. Olha o quanto que foi importante esse momento de Jesus com seus discípulos. Olha que momento é importante para o cristianismo. Toda uma geração, esse momento impactou gerações de pessoas. Mas esse homem, não sabemos o nome dele e nem sabemos quem é. Sabe? Podemos fazer coisas pequenas no reino de Deus e às vezes coisas que as pessoas não estão vendo. Mas aos olhos de Jesus pode ser algo grandioso. E nós devemos nos preocupar com o que Jesus está vendo. E não com o que as pessoas estão vendo e falando. Mas o que Jesus está vendo e o que Ele falaria para nós se Ele estivesse na nossa frente. Você pode se achar uma pessoa fraca, pequeno, talvez sem muitos talentos para Deus. Mas, nas mãos de Deus, podemos ser instrumentos poderosos para impactar pessoas e gerações como esse homem. Deus pode te usar de uma forma incrível, que você nem espera. Mas a questão é, esse homem preparou algo tão importante para Jesus na sua casa, como eu falei, que impactou gerações.
versículo. Depois aqui, nesse mesmo trecho, tem uma parte que fala: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Aqui tem outro ponto interessante. Jesus pede para os discípulos perguntar para esse homem onde era a sala que Jesus estaria com os seus discípulos. Ele pergunta onde ele teria comunhão com os seus discípulos. Ele pergunta onde ele teria um tempo a sós com os seus discípulos. E aqui nesse caso seria uma sala e seria a noite, como a Bíblia fala. Sabe, eu vejo aqui um anseio de Jesus enorme para querer estar com os seus discípulos. E nós, como discípulos, nós precisamos ter essa mesma vontade de Jesus em estar em comunhão com os outros discípulos. Ter a mesma vontade de Jesus. Eu lembro que alguns meses atrás eu trouxe esse ponto. Nós estamos tratando nesse primeiro semestre a questão do uns aos outros, certo? Tem sido muito claro aqui para toda a igreja. E eu lembro que algumas semanas atrás eu trouxe esse ponto, né? De buscarmos mais irmãos, de termos mais comunhão com os irmãos. Alguns irmãos que vieram de São Paulo, que estão se adaptando ainda aqui à nossa igreja. Eu lembro que eu falei um ponto sobre isso, de a gente falar com esses irmãos, mas também desses irmãos que vieram de São Paulo, buscar irmãos que já estavam aqui. E eu quero voltar nesse ponto novamente. Como que anda a nossa comunhão uns com os outros como igreja? A gente tem tido essa vontade de Jesus? De priorizar e desejar ter comunhão com outros discípulos, com discípulos? Compartilhar um tempo junto, de compartilhar comida juntos? Porque a gente vai continuar falando sobre isso ao longo do semestre. Mas se a gente não der os passos, vai ser só palavras jogadas ao vento aqui. Nós temos buscado pessoas para ter tempos. Uma outra pergunta sobre comunhão. Você tem tido comunhão com Jesus? Ele queria estar com os discípulos. E os discípulos estavam preparando para estar com Jesus. Mas você tem tido comunhão com Jesus todos os dias? Você tem o desejo de estar com Jesus todos os dias? De ler sua Bíblia? De falar com Jesus? Jesus estava aqui querendo estar com os seus discípulos. E eu posso garantir que conosco não é diferente. Jesus quer passar tempo conosco também. Jesus quer ouvir a nossa voz. E Ele está aí para qualquer um e para nós. Mas o ponto é, e nós para com Jesus? Aqui no versículo 17, quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Então os discípulos prepararam o jantar e à noite Jesus foi com os discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes, um por um, e começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Como que seria isso para você? Se você tivesse a certeza absoluta o que iria acontecer com você, o que aconteceu com Jesus, ou seja, sofrimento, dor. Qual seria a sua atitude? Se você soubesse que ao sair do culto daqui a 30 minutos, ao sair por aquele portão, alguém estaria te esperando ali fora e iria te machucar, e que você iria sentir muita dor, qual seria a sua reação? Ficaria aqui? Mandaria trancar o portão? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira? Mas é a comida, vou pedir iFood, daqui eu não saio.
trabalho, vou trabalhar de casa, home office. Qual seria a nossa atitude? O que você faria se você soubesse que toda essa situação foi armada por uma pessoa próxima de você? Talvez a pessoa que você mais confia hoje. E foi essa pessoa que armou para deixar alguém lá fora, para machucar você, para ferir você. Como que você se sentiria? Porque foi isso que Jesus passou. Ele sabia que Judas já havia tramado com os líderes e que ele seria entregue na mão dos romanos. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Como ficaria o seu coração? E essa pessoa, no caso de Jesus, estava na sua frente. Jesus sabia que era Judas, comendo no mesmo prato que Jesus, mas na verdade era um traidor. Como que você se sentiria com isso? Talvez o pensamento de Jesus foi: esse homem está perto de mim, que come em minha companhia, como se fosse um amigo, porque ele não era amigo, é ele que está me traindo. Jesus poderia dar um de coitadinho, né? Ele poderia se isolar, poderia falar com os discípulos: olha, eu vou pegar as próximas 2 horas, eu vou ficar no meu quarto, eu vou orar. Mas por que, Jesus? Olha, eu não posso contar, mas é um segredo, mas eu preciso de um tempo para mim agora. Deixa eu me isolar. Eu não quero falar com ninguém nesse momento, porque é um momento meu. Eu sei o que eu vou passar daqui a pouco. Eu não quero estar com vocês. Ele poderia ficar magoado. Ele poderia ficar com ódio. E a gente poderia falar aqui inúmeras coisas que Jesus poderia ter feito e ficado. Ele sabia que ia morrer e que ia sofrer. E que Judas, o seu discípulo, havia traído. Ele sabia que Pedro iria negá-lo mais para frente. Ele sabia que todos naquela mesa iriam abandoná-lo. Ele sabia que em poucos momentos ele sentiria muita dor. Mas ainda assim Jesus decidiu estar naquela mesa com todos eles. Jesus decidiu ter comunhão com os seus discípulos, mesmo sabendo de tudo isso. Sabe, em alguns momentos em nossa vida, passamos por momentos difíceis assim como Jesus. Sabe? Vivemos momentos assim que parece que não tem saída para nós. Parece que é um labirinto que só tem uma saída e uma entrada, e a gente não sabe o que fazer. Não temos para onde correr, seja emocional, financeiro, espiritual, seja qual for a área. Mas às vezes, quando passamos por esses momentos, não fazemos como Jesus. Não aproveitamos a presença dos discípulos. Não aproveitamos a comunhão que tem na igreja. E a gente sai, a gente se isola, porque é o meu problema, é o meu sentimento. Não foi isso que Jesus fez. Não foi isso que Jesus fez. Às vezes não falamos a verdade. Não falamos o que está realmente em nossos corações. Jesus, ele foi sincero: alguém aqui vai me trair. Doa quem doer, mas eu sei que alguém vai me trair. Na comunhão de Jesus com seus discípulos, ele foi sincero. Ele foi íntegro. Ele foi verdadeiro. Com certeza Jesus estava triste com toda aquela situação, sendo traído pelo seu próprio discípulo, sabendo o que ia passar, mas isso não abateu o Espírito de Jesus.
essas coisas não tiraram o foco de Jesus. Porque ele tinha uma missão, ele tinha que avançar. Em um sentido, Jesus não é responsável pelo que os outros fazem. Ele só era responsável por ele, o que ele tinha que fazer. E assim é nós. Nós nos isolamos às vezes, olhamos para o próximo com aquilo que nós não temos o controle. Nós não somos responsáveis pelo próximo. Eu sou por mim, pelas minhas ações, pelo que eu falo. Ele não deixou que as coisas dos outros afetassem o seu caminhar e a sua missão com Deus. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me sinto assim. Deixo que as coisas dos outros me afetem. E isso me para na missão, porque vem sentimentos, vem coisas ruins. Mas quando a gente olha para Jesus, Ele pede para a gente avançar. Avançar para Deus. É o que está no nosso controle. Faz sentido isso? Versículo 19 fala que eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Esse versículo mostra que cada discípulo estava preocupado apenas com si mesmo. Que eles não eram culpados. Com Jesus, parte 2. A parte 1, Jesus não sou eu, tá? Ó, você sabe que nós somos truta aqui, né? Nós somos aliados. Não sou eu, Jesus. O versículo fala que os discípulos ficaram tristes com as palavras que Jesus disse. Mas talvez eles não ficaram tristes pelo que iria acontecer com Jesus. Eles estavam preocupados se era eles ou não. O que Jesus estava pensando sobre eles. Mas esse não era o ponto principal do que Jesus estava falando. Daquilo que Jesus iria passar. Jesus já tinha falado algumas vezes que ia ser entregue nas mãos dos pecadores. E que iria sofrer. E que ele iria para a cruz. Falou isso ao longo de 3 anos que ele passou com os seus discípulos. Mas isso mostra também claramente que os discípulos não estavam entendendo nada do plano da salvação da humanidade. Era algo que eles não estavam compreendendo profundamente. Sabe, quando nós não conhecemos o plano de Deus profundamente, ficamos assim como os discípulos de Jesus, sem entender nada e pesado por causa dos pecados. É assim que a gente fica. Ficamos tristes e pesados com os nossos pecados, mas é porque a gente não sabe, como o Arthur falou, da graça de Jesus. Daquilo que Ele fez e nos trouxe a graça. Muitas pessoas não entendem a graça, não sabem da graça e vivem pesados, mas porque não entendem profundamente o plano de Deus. Não consegue tirar a culpa do coração e dos seus ombros. O sofrimento de Jesus foi exatamente tirar esse peso e tristeza dos nossos corações. E não pense, porque a gente frequenta uma igreja, que a gente sabe, não, isso deveria ser um alimento diário. Entender a graça, o amor de Deus. Jesus precisava morrer na cruz pelos nossos pecados, e esse era o plano de Deus. Por mais que nós lemos isso aqui, nos choca, mas era necessário para que a gente pudesse ter essa conexão com Deus. Os discípulos ficaram tristes ao saber que Jesus iria morrer. Mas essa atitude de Jesus não pode nos trazer tristeza. Alegria, gratidão, servidão. Era isso que deveria gerar em nossos corações.
Antes de me tornar cristão, eu tinha tanta culpa e tristeza no meu coração que eu tinha vontade de me suicidar. Porque eu não tinha saída, eu não sabia mais o que fazer para encontrar a paz que eu tanto buscava. Que eu busquei em tantas coisas na minha vida. Mas quando eu entendi o plano, quando eu estudei a Bíblia, e eu entendi, caramba, é isso. É por isso que Deus me ama. Porque essa é uma frase comum hoje, né? Deus te ama, né? Mas que amor é esse? E quando eu pude estudar a Bíblia e entender isso, isso foi libertador para mim. Não ser mais escravo do pecado. Não andar mais com peso de coisas que eu conseguia e de coisas que eu não conseguia fazer. Sabe? E é essa alegria que o mundo precisa saber. Eles não precisam ficar tristes e pesados por causa dos seus pecados. Porque Jesus pagou na cruz do Calvário. Mas quem é que vai falar dessa mensagem para eles? Nós. Aqueles que sabemos, aqueles que já experimentaram e que têm fé que não vive mais pesado com os seus pecados. É nós que precisamos transmitir isso para aqueles que não sabem. E tem muitas pessoas no seu trabalho, na sua família, próximo a você, que não sabem disso. Que hoje comemora a Páscoa do coelhinho, do chocolate. Que não sabe da profundidade o que é a Páscoa aos olhos de Deus. Que não sabe da Páscoa à luz da Bíblia. E que continuam pesados e sobrecarregados com os pecados. Nós precisamos ser pessoas alegres em Deus. Independente do que você esteja passando, Deus ainda é bom com a gente. Independente do que seja, tem pessoas em uma situação pior do que a nossa. Mas você pode ter certeza disso. Mas a única coisa que deveria trazer alegria e esperança em nosso coração é a salvação de Jesus. É a glória eterna com Jesus. Aqui é só um estágio. Aqui é passageiro realmente. Mas a gente poder contemplar a graça, a misericórdia e a eternidade com Deus. Precisamos falar para as pessoas o que significa Páscoa realmente. Que é o sacrifício do próprio Deus pela humanidade. Que a Páscoa não é comer chocolate. É bom comer chocolate. Mas não é ter um coelhinho lindo. Mas é um homem que sofreu na cruz do Calvário. É uma visão bem diferente de um coelhinho bonitinho. Jesus não ficou bonitinho na cruz. O coelhinho dá chocolate. Jesus deu seu próprio sangue na cruz do Calvário. É muito diferente. A Páscoa é a nossa libertação de todo o nosso pecado. E eu quero encerrar aqui no versículo 21. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Jesus cumpriu as Escrituras Sagradas. Do primeiro dia que ele nasceu até o último suspiro na cruz do Calvário. A vida de Jesus foi pautada nas Escrituras Sagradas. O Filho de Deus nos deixou ensinamento em todas as áreas da nossa vida, nos mostrou o que é ser um Filho de Deus e também nos mostrou que nós temos uma esperança nele, mas não nesse mundo, não nessa terra, mas uma esperança da glória eterna. O Filho de Deus nos mostrou que é possível sermos libertos do pecado, porque Jesus não pecou, foi santo. E o Filho de Deus nos mostrou, através das Escrituras, uma reconciliação de toda a humanidade com o Pai, através do que Ele fez na cruz do Calvário.
A vida de Jesus foi pautada na Bíblia. E Jesus espera isso dos seus discípulos. Nós não vamos mais para a cruz. Não precisamos ir para a cruz. Mas o nosso casamento precisa estar pautado na Bíblia. A nossa vida de solteiro, pautado na Bíblia. Se você é filho, pautado na Bíblia. Se você é um estudante, todas as áreas da nossa vida precisam estar pautadas na Bíblia. Mas precisamos conhecer a Bíblia. Estudar a Bíblia. Se aprofundar na Bíblia. Para termos uma vida parecida com a de Jesus. Amém? Isso que eu queria passar para nós hoje, o que é a Páscoa, e que nós possamos meditar realmente hoje. O quanto que Jesus nos amou, o que Ele teve que passar, para que hoje a gente pudesse estar aqui, como uma família, celebrando, adorando, contemplando um Deus tão amoroso e perfeito como Jesus. Amém? Vamos fazer oração, vamos dar continuidade ao nosso culto. Pai, obrigado pelo Teu plano perfeito. Muito obrigado, Jesus, pela Tua obediência ao Pai, de vir a esse mundo, de deixar para nós ensinamentos tão maravilhosos e uma obediência de muita dor ao Senhor, por amor ao Pai e por amor a nós. E obrigado, Jesus, porque temos hoje a condição de poder contemplar tudo aquilo que o Senhor deixou para nós e ter uma contemplação maravilhosa de que um dia estaremos com o Senhor no céu. Nos dê forças para que a gente possa continuar vivendo como discípulo, lutando contra os nossos pecados, que o Senhor possa nos ajudar a poder continuar prosseguindo como discípulos, ajudando um ao outro, tendo comunhão com os discípulos e também nos ajude, Deus, a poder fazermos parte do Teu reino com aquilo que o Senhor tem nos dado. Pode ser pouco aos olhos humanos, mas com certeza é muito aos Teus olhos, Deus, que nós possamos nos preocupar com aquilo que o Senhor tem visto em nossa vida, não com o que as pessoas em volta têm visto. É o Senhor que morreu na cruz por nós, Jesus, é o Senhor que nos dá o dom e o talento, é o Senhor que nos sustenta. Então, a nossa preocupação maior deveria ser uma vida pautada naquilo que o Senhor tem visto em nós, Deus. Fique o nosso culto, vamos cantar a nossa última canção agora, que o Senhor possa continuar nos ajudando a poder contemplar aquilo que precisamos melhorar em nossas vidas e aquilo que precisamos deixar de lado. Então, por favor, Pai, nos ajude a poder continuar nessa caminhada. Em nome de Jesus, estamos muito gratos, Deus. Amém.